Olá! Hoje nessa aula eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre funções de várias variáveis, onde nós vamos fechar alguns pontos importantes sobre as derivadas parciais, a diferenciabilidade, o vetor gradiente, né? São tópicos curtos, mas são vários e nós queremos fechar esses pontos hoje, tá? Então hoje a gente quer encontrar, por exemplo, o equivalente à reta tangente ao gráfico, né? Agora aqui para nós, para funções de duas variáveis, né? Nós queremos encontrar uma equivalente a diferencial, que a gente estudou lá no cálculo 1, como que funciona a regra da cadeia, como que nós vamos derivar funções dadas implicitamente, tá? E aí também vamos trabalhar com algumas particularidades das funções de várias variáveis envolvendo derivadas e diferenciabilidade, que são derivada direcional e a reta normal, tá, ao gráfico de uma função num ponto específico, ok? Nosso primeiro tópico, né, nosso primeiro objeto de estudo vai ser a diferencial. Se você se lembra, lá no cálculo 1, a diferencial era uma propriedade da derivada que a gente usava para fazer algumas estimativas da variação da imagem da sua função. Tá? E eram estimativas até relativamente boas. Claro que hoje, com as facilidades de computação, né, as facilidades computacionais que a gente tem, a diminuição no custo computacional, essa ferramenta não é assim tão poderosa mais, mas é interessante da gente trabalhar também. Então, o que a gente quer é entender como que isso funciona para funções de várias variáveis. Então, dada uma função z igual a f de xy, a gente quer definir a diferencial de uma função de duas variáveis, que vai nos dar aí uma aproximação da variação na imagem quando você anda de um ponto a outro do plano, que é o domínio da sua função f de xy, ok? Vamos lá, definição. Seja f de xy diferenciável no ponto x0, y0. A diferencial dessa função nesse ponto vai ser definida por uma transformação linear que vai do R2 até o R, que é dada por t de x menos x0, y menos y0, igual a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, né, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui nesse slide que eu acho interessantes, tá bom? Primeiramente, o que vem a ser uma transformação linear, tá? Uma transformação linear é um objeto matemático que a gente estuda com mais profundidade na álgebra linear, né? E é um tipo de aplicação entre dois espaços vetoriais que satisfaz algumas propriedades, né? Que classificam a linearidade. Mas vamos lá, vamos entender como que essa ação linear é dada, porque basicamente nós não vamos trabalhar com essa visão de transformada linear para nossa diferencial, tá? Nós estamos interessados em uma outra abordagem para ela, ok? A gente quer a diferencial completa no caso, mas é interessante a gente entender o seguinte: derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0 é uma constante, assim como a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 também é uma constante. x0 é uma constante, y0 também é uma constante. O que acontece? Nós temos então uma constante que multiplica a variação na variável x, né, a partir da coordenada x0, e uma constante que multiplica a variação na coordenada y partindo da coordenada y0, ok? Então, grosso modo, seria essa a nossa definição, tá bom? Quando eu disse que nós não vamos nos concentrar mais na forma como transformação linear, eu quis dizer no sentido de notação. Porque nós vamos buscar agora a notação clássica de diferencial, tá? Então a gente vai definir a diferencial de duas variáveis, né, a diferencial de uma função de duas variáveis independentes, usando essa ideia de acréscimos, tá? Então a nossa variação na variável x, partindo da coordenada x0, ela vai ser chamada de dx, e a variação na coordenada y, partindo da coordenada y0, vai ser chamada de dy. Tá? Então, a partir daí,
a gente vai definir a diferencial de f em xy com relação aos acréscimos dx e dy. E nós vamos indicar essa diferencial por dz ou df. Então pensa, se a gente vai indicar a diferencial por dz ou df, então aquela transformação linear t, eu vou substituir aquela nomenclatura agora por dz. Tá? Então aquela notação da transformação linear eu vou substituir por dz ou df. Tá bom? Então agora a gente está pensando numa forma geral, na diferencial a diferencial dessa função f de xy para qualquer ponto x0, y0 que ela seja diferenciável. Tá? Então dz, que vai ser essa diferencial, vai ser a derivada parcial de f com relação a x, que vai multiplicar esse dx, que seria ali a nossa variação, né, na variável x, mais derivada parcial de f com relação a y, que seria a nossa, vezes dy, né, que seria a nossa variação na variável y, ok? Então essa daí vai ser a nossa notação clássica. Um exemplo, nós vamos calcular então a diferencial de f de xy igual a x mais raiz de x vezes y no ponto 1, 1. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui com aquela notação. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar tanto com a notação da transformação linear, tá? Quanto com o exemplo, quanto a notação clássica. Então, primeira coisa, sempre calcular as derivadas parciais. Vou deixar para vocês verificarem que essa função é uma função diferenciável nesse ponto 1, 1, tá bom? Verifiquem isso como exercício, é importante. Verifiquem que essa função é uma função diferenciável nesse ponto 1, 1, porque nós precisamos dessa informação. Nós precisamos de garantir isso para que a gente tenha a diferenciável, tá? A diferencial. Então temos aqui as duas derivadas parciais, né? Derivada parcial de f com relação a x, 1 mais y, que divide 2 raiz de xy, e derivada parcial de f com relação a y, x dividido por 2 raiz de xy, tá? Muito facilmente você encontra essas derivadas usando, no primeiro caso, regra da soma unida com a regra da cadeia, né? E no segundo caso, a regra da cadeia, tá bom? Se você não lembra essas regras de derivação assim tão facilmente, tem linkado aí para vocês na descrição do vídeo uma tabela completíssima de derivada e integrais, tá ok? Bom, continuando. Então, por definição, a diferencial dessa função no ponto 1, 1 vai ser a transformação linear t de x menos 1, y menos 1, que vai ser igual a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto, que multiplica x menos 1, mais a derivada parcial de f com relação a y nesse ponto, que multiplica y menos 1. Então agora nós vamos lá naquele ponto, nós vamos lá nas duas derivadas parciais, né? E vamos substituir o ponto 1, 1, tá? Então nós vamos encontrar uma constante em cada um dos casos, né? No primeiro caso, na derivada parcial de f com relação a x, nesse ponto 1, 1, nós vamos encontrar 3 sobre 2. E na derivada parcial dessa função com relação a y, nesse mesmo ponto, nós vamos encontrar... Então, observe o que eu disse para vocês antes, né? As derivadas parciais aplicadas nos pontos, elas funcionam como constantes, né? Então, essas derivadas parciais aplicadas no ponto funcionam como as nossas constantes. Opa! Deu um desvio bonito aqui, tá bom? Elas vão ser constantes. Então, com isso, nós vamos gerar aqui uma função, a diferencial, ela vai acabar gerando para nós uma função que é, na verdade, uma função linear de duas variáveis, tá ok? Então, isso é interessante para a gente observar. Lógico que quando a gente está falando da diferencial total, né, a diferencial dessa função num ponto genérico, essas derivadas parciais vão ser funções de x e y, tá? Então não vai ser assim tão simples, mas a ideia é que sempre que você aplicar o ponto, mesmo nessa diferencial escrita para qualquer x e y, na hora que você aplicar o ponto específico, elas vão transformar em constantes, tá ok? Bom, vamos continuar aqui então. Então, nesse caso, ó, a gente observa que, agora vamos usar a notação clássica, né? A diferencial de f no ponto 1, 1 é igual a 3 sobre 2 dx mais meio dy, tá? Lembrando que nesse caso dx é x menos 1 e dy é y menos 1, tá ok? Então, como eu já tinha adiantado para vocês antes,
A diferencial ela pode nos dar uma aproximação da variação de f, né, uma aproximação da variação da imagem de f quando eu saio de um ponto do seu domínio para outro, tá? Então, se eu considerar que eu tenho um ponto xy e eu vou para um ponto x mais dx, y dx, né, então eu consigo usar a diferencial para calcular, para aproximar a variação gerada na imagem quando eu vou de um ponto para outro. Óbvio, a gente consegue, se eu tiver a função, eu consigo calcular essa aproximação, né, eu consigo calcular essa variação exata usando a própria imagem da função, né? Mas a diferencial também me fornece isso. Então, por exemplo, a diferencial me fornece uma função que me dá todas as variações das imagens, me dá a aproximação de todas as variações das imagens dos pontos da minha função no seu domínio, tá? Vamos lá, vamos entender como isso funciona com um exemplo. Então eu tenho uma função z igual a x² vezes y², função polinomial de duas variáveis, então a gente sabe que toda função polinomial ela é diferenciável no plano, ok? Então vamos calcular a diferencial dz. Então calculei as duas derivadas parciais, né? E aí dz é a derivada parcial de f com relação a x vezes dx, mais mais a derivada parcial de f com relação a y dy. Então, essa dz, que é a minha diferencial da função, ela me dá uma aproximação da variação das imagens entre dois pontos, né? Então, eu pego o ponto de saída, coloco as coordenadas no lugar de x, y, né? E o meu dx vai ser a variação na coordenada x e o dy a variação na coordenada y, tá? Até por isso, nós vamos utilizar essa diferencial para calcular um valor aproximado para a variação da imagem dessa função, né? Ou seja, a variação na coordenada z, quando a gente anda do ponto 1, 2 para o ponto 1.02, 2.01. Então, ó, a gente sabe que a nossa variação em z ela é aproximadamente a diferencial, né, a dz, que é igual a 2xy dx mais x² dy, que é o que nós calculamos antes. Então nós vamos usar o ponto de partida, que é o ponto 1, 1, ou seja, vamos colocar x igual a 1 e y igual a 2, desculpa, o ponto 1, 2, vamos colocar x igual a 1 e y igual a 2. E aí, perceba que para andar na variável x, da coordenada 1 para a coordenada 1.02, eu tenho uma variação aí de 0.02. Então, meu dx é 0.02. A mesma coisa vai acontecer na variável y, cuja variação dy vai ser 0.01. Aí basta eu substituir na minha fórmula da diferencial. Então, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos colocar 1 no lugar do x, né, nas duas, ok? Nós vamos colocar o y no lugar do y, tá? Nós vamos colocar o dx, que é 0.02, no lugar do dx. E nós vamos colocar agora o dy, que é 0.01, no lugar do dy, tá? Então, quando a gente fizer tudo isso, nós vamos encontrar essa aproximação que está aqui, ó. Tá? Então, a minha aproximação para a variação em z vai ser 2 vezes 1 vezes 2 vezes 0.02 mais 1 ao quadrado vezes 0.01, que vai me dar uma aproximação de 0.09. Ok? A pergunta que surge agora é a seguinte: o quão refinada é essa aproximação? O quão precisa é essa aproximação? Né? Então, para isso, nós vamos estabelecer qual o erro cometido nessa aproximação. Tá? A gente consegue fazer isso? A gente consegue, sim. Basta a gente calcular, né, a nossa variação de z, né, na imagem de z, usando os dois pontos. Então a gente vai lá, vai substituir o ponto 1.02, 2.01 na minha z, né, na minha f de xy, e depois vamos substituir o ponto 1, 2, né, e vamos subtrair as duas imagens.
Então, fazendo isso, a gente consegue exatamente essa variação em z, 0,091204, tá? E se você for observar, vamos fazer um comparativo aqui, nós vamos pegar a nossa aproximação e vamos subtrair dessa variação exata, dessa variação certinha, tá? Então nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que o nosso erro cometido é 0,001204, ok? O que isso significa para mim? Significa que eu tenho uma boa aproximação em pelo menos duas casas decimais, tá? Bom, assim como tudo que a gente tem feito para funções de duas variáveis, né, para funções de várias variáveis, a gente define, né, para funções de duas variáveis pela facilidade que a gente tem de enxergar geometricamente as coisas que acontecem. Por quê? Porque funções de duas variáveis têm gráfico no R3 que a gente consegue visualizar, né? Mas essa definição de diferencial, assim como tudo que a gente fez até agora, pode ser estendida para uma função com três ou mais variáveis, tá bom? E esse argumento eu peço que vocês desenvolvam como exercício. Usem o que a gente fez para diferencial de uma função de duas variáveis e desenvolvam o mesmo raciocínio para a diferencial de três variáveis, tá bom? Lembrando que tem isso feito no nosso artigo sobre diferencial que está linkado aí na descrição do vídeo, tá? Tem feito em detalhes isso lá, inclusive com alguns exemplos. Mas para que você solidifique o que nós apresentamos nessa aula, eu preciso que vocês desenvolvam, ou pelo menos tentem desenvolver o conceito de diferencial para uma função de três variáveis. Tá bom? Bom, se a sua função for diferenciável no ponto x0, y0, então eu posso escrever a equação de um plano da seguinte maneira. Z menos f de x0, y0. Perceba que f de x0, y0 é a imagem do ponto x0, y0, portanto uma constante. Derivada parcial de f com relação a x, também no ponto x0, y0, que também é uma constante, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que também é uma constante, tá? Que multiplica y menos y0. Se você observar bem, o lado direito ele se parece muito com a equação da diferencial, né? A definição da diferencial que nós fizemos na aula anterior, tá? Vamos analisar essa equação então de uma forma que se encaixe na fórmula que a gente tem para a equação geral do plano lá da geometria analítica. Lá você tinha a seguinte equação: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então observa o seguinte, a nessa equação seria a constante que multiplica a variável x, b seria a constante que multiplica a variável y, e c seria a constante que multiplica a variável z. Para simplificar, nós vamos fazer o seguinte, a nossa equação geral do plano da geometria analítica ela é igualada a zero. Então nós vamos pegar essa parte que está do lado esquerdo e vamos passar ela para o lado direito. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a derivada parcial de f com relação a x, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial com relação a y, que multiplica y menos y0, menos e mais f de x0, y0. Ok? Agora perceba, a sua derivada parcial de f com relação a x vai estar multiplicando x, a sua derivada parcial de f com relação a y vai estar multiplicando y, e você vai ter um menos z aqui. Então perceba o seguinte, o coeficiente que multiplica x é a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que já conversamos que é uma constante. O coeficiente de y vai ser a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, que também já conversamos que é uma constante. E a coordenada que vai multiplicar o seu z quando você passar ele para o outro lado vai ser menos 1. Ok? Todo o resto que sobrar, quando você multiplicar essa derivada parcial com relação a x no ponto x0, na constante x0, quando você multiplicar a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, nessa constante menos y0, e somar com esse f de x0, y0 que você passou para o outro lado,
Isso tudo você vai agrupar dentro de uma constante d. Amarra. Sobrou o quê? Sobrou derivada parcial de f com relação a x no ponto vezes x, derivada parcial de f correlada no ponto vezes y, menos z mais uma grande constante, tudo isso igualado a zero. Por que eu estou fazendo isso tudo? Para você chegar na seguinte conclusão. Quando a gente trabalhava com a equação geral do plano lá na geometria analítica, você tinha o que a gente chamava de vetor normal. E as componentes desse vetor normal eram as constantes que multiplicavam as variáveis x, y e z. Então, nesse caso, as componentes do nosso vetor normal vão ser derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0 e menos 1. Então, você já tem que ter essa ideia de que você vai sair com um vetor normal aqui, ó. Opa, meu vetor está todo torto, mas é isso mesmo. Tá? Você vai sair com um vetor normal aqui que vai fazer um ângulo de 90 graus, né? Que vai ser o seu vetor normal e as coordenadas dele vão estar ligadas a essas derivadas parciais aplicadas no ponto. Tá bom? Mas vamos lá. Esse plano só vai ser chamado de plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0, se a minha função f for diferenciável no ponto xy. Tá ok? Isso está bem definido para nós nessa primeira observação. Tá? Então, nós só definimos o plano tangente se a função for diferenciável nesse ponto. Se a função não for diferenciável, mas admitir as derivadas parciais no ponto, o plano existirá, mas não será o plano tangente. Então, a diferenciabilidade é algo muito importante quando estamos estudando o plano tangente. Tá? E, obviamente, outra coisa que a gente já falou é que o plano tangente contém todas as retas tangentes ao gráfico de f no ponto x0, y0. Bom, primeiro exemplo. Seja f de xy igual a 3x² vezes y menos x. Eu quero determinar a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto 1,1f de 1,2. Obviamente, a coordenada z é a f aplicada no ponto 1,2. Tá? Então, eu quero a equação do plano tangente ao gráfico de f nesse ponto. Vamos lá, o que acontece? Um detalhe importante que nós precisamos atentar. Essa função é diferenciável nesse ponto? Você sempre tem que se fazer essa pergunta, tá? Bom, olha para a sua função, né? Ela é um polinômio, né? E a gente sabe que polinômios são diferenciáveis em qualquer ponto do plano, tá? Mas aí, se você calcular suas derivadas parciais, você vai perceber que tanto a derivada parcial de f com relação a x, quanto a derivada parcial de f com relação a y, elas são funções contínuas, tá? E sendo funções contínuas nesse ponto 1, 2, então a minha função é diferenciável no ponto 1, 2, logo o plano que eu vou determinar é o plano tangente, tá? Para a gente saber qual é o valor de f aplicado no ponto 1, 2, nós calculamos essa imagem e ela é 5, tá bom? Ainda também precisamos calcular as derivadas parciais de f no ponto 1, 2, né? A derivada parcial de f com relação a x no ponto é 11, e a derivada parcial de f com relação a y no ponto é 3. Ok? Então perceba aquilo que eu disse antes. Essas derivadas parciais aplicadas nos pontos x0 e y0, elas vão ser constantes, tá bom? E, como nós já vimos antes, elas vão ser as componentes do vetor normal ao plano, tá bom? Então, ó, como eu já tinha dito antes, a gente pode facilmente verificar que as derivadas parciais existem, são contínuas, logo a minha função é contínua, né? Logo a minha função é diferenciável, desculpe, tá? Logo a minha função é diferenciável, tá bom? E aí a gente pode então escrever a equação geral, a equação do plano tangente ao gráfico de f nesse ponto 1, 2 e 5. E ela vai ser dada por z menos f de 1, 2 igual a 11 que multiplica x menos 1 mais 3 que multiplica y menos 2, né? Ok? E aí você vai colocar ali que o seu f de 1, 2 é z menos 5. Né? E aí aquilo que eu estava dizendo para vocês antes é o seguinte. Perceba que
componente que multiplica o x é 11, a componente que multiplica o y é 3, a componente que vai multiplicar o z é menos 1, né? Por que que ela vai ser menos 1? Porque você vai pegar esse z que está aqui e vai trazer ele para cá, né? Ele vai vir menos z, tá? A mesma coisa vai acontecer com esse menos 5, você vai trazer ele para cá, né? E ele vai vir mais 5, tá bom? E aí você vai igualar a zero para a gente ter a equação geral. Então você vai ficar com 11x mais 3y menos z, né? Menos 11, menos 6, mais 5. Ok? Então aí você agrupa essas constantes, você tem uma equação do plano igual a que você trabalhava lá na geometria analítica. E esse plano, como a função é diferenciável, esse plano vai ser o plano tangente ao gráfico de f no ponto 1, 2, 5. E aí você sabe qual que é o seu vetor normal a esse plano? 11, 3, menos 1. Sempre a coordenada da z vai ser menos 1, tá bom? Um segundo exemplo, esse exemplo é bem interessante. Eu tenho aí uma função definida em duas sentenças, xy² sobre x² mais y² quando xy é diferente de 0, 0, e 0 quando xy é igual a 0, 0, ou seja, o f de 0, 0 é 0. Minha pergunta é, esse gráfico admite plano tangente em 0, 0, 0, né? Porque o f, o valor da função na origem é 0, tá bom? Então é uma pergunta. Se admitir, você me dá a equação dele, se não, você me diga por quê, né? E nesse caso, como a função não é diferenciável no ponto 0, 0, o gráfico não pode admitir plano tangente nesse ponto. E aí você vai me perguntar, mas como você sabe que essa função não é diferenciável nesse ponto? Ora, né, ela não vai ser diferenciável nesse ponto porque nós podemos investigar pela definição de diferenciabilidade e perceber que o limite ele vai ser diferente de zero, tá? Esse limite vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 2, tá? Então, portanto, você não vai ter que essa função é diferenciável nesse ponto. É um exercício importantíssimo, tá? Façam como exercício verificar que essa função não é diferenciável nesse ponto 0, 0. Em todo caso, se você não conseguir, estiver tendo dúvidas, no nosso artigo do site que está linkado aí na descrição do vídeo sobre plano tangente, tem feito em detalhes de por que essa função não é diferenciável. Tá ok? Então você tem lá pronto, mas tente fazer que vai ser importante para você desenvolver aí esses conceitos que para nós são importantes nesse momento. E nos outros pontos? Bom, aí nos outros pontos a gente precisaria estudar, mas eu creio que ela seja diferenciável sim nos outros pontos, tá? E aí nos outros pontos a gente conseguiria estabelecer o plano tangente dela nesses pontos x0, y0, f de x0, y0. Bom, vamos falar agora sobre a reta normal, tá? A gente já tinha conversado sobre o vetor normal ao plano tangente, né? Esse vetor normal ao plano tangente ao gráfico de uma função f de xy num ponto x0, y0, f de x0, y0, ele vai me dar a direção de uma reta muito importante para mim. É uma reta que passa por esse ponto, x0, y0, f de x0, y0, na direção desse vetor normal ao plano tangente, tá? E essa reta vai ser denominada reta normal ao gráfico de f de xy no ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? Então, vamos lembrar lá na geometria analítica como que a gente escrevia a equação de uma reta que passa por um ponto na direção de um vetor. Então, era o ponto mais um parâmetro que multiplica o seu vetor. Né? O ponto por onde a reta passa, mais um parâmetro que vai estar variando dentro dos números reais, né, que multiplica o seu vetor diretor, que no nosso caso é o vetor normal ao plano, tangente. Tá bom? Então, assim, a equação dessa reta normal vai ser xyz igual a x0, y0, f de x0, y0, mais o nosso parâmetro, que aqui é lambda, né? Aqui nós temos o nosso parâmetro lambda, tá? Que está variando dentro do conjunto dos números reais para descrever a reta. Em cada valor de lambda você tem um ponto dessa reta, tá? Multiplicando o nosso vetor normal, né? Exemplo,
seja f de xy igual a 3x² vezes y menos x. Eu quero determinar a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto 1, 2, f de 1, 2. Tá? Bom, esse exercício é uma continuação daquele exemplo que a gente tinha feito antes para a equação do plano tangente. Né? Então a gente já sabe quais são as derivadas parciais, né? E o valor delas nesse ponto específico. A gente já tinha calculado isso, inclusive já tínhamos calculado a f de 1, 2, que é 5. Né? E aí nós temos o seguinte: o vetor normal ao meu plano tangente, ele tem coordenadas 11, que é a derivada parcial de f com relação a x no ponto 1, 2, 3, que é a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 2, tá? E menos 1. Lembra? O vetor normal ao plano tangente, ele tem sempre componente z igual a menos 1, tá bom? Então, ficou simples, né? Agora é só a gente escrever como a gente escrevia lá na geometria analítica, né? xyz igual a 125 mais lambda, que é o nosso parâmetro, que multiplica o vetor 11, 3 e menos 1. Então essa daí é a equação da reta normal ao gráfico de f no ponto 1, 2 e 5. Nós vamos parar por aqui porque não tem muito mais o que desenvolver, né, do ponto de vista prático sobre a reta normal e o plano tangente, mas eu peço para vocês que vão nos nossos dois artigos, os dois estão aí, a gente tem um artigo específico para plano tangente e temos um artigo específico para a reta normal, tá? Peço que vocês vão lá, leiam, lá tem muitos exemplos além desses e muitos exercícios resolvidos também, tá bom? Que eu retirava das listas dos semestres anteriores. Então, todas as listas de exercício dos semestres anteriores estão lá resolvidas como exercícios resolvidos para vocês estudarem, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, queremos trabalhar agora com a regra da cadeia de funções de várias variáveis reais. Então, agora nós queremos estabelecer uma regra de derivação, né, para a composição de funções de várias variáveis. Tá? Então, no primeiro momento, nós trabalharemos com a composição de uma função de duas variáveis com uma curva, e depois nós trabalharemos com a composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos considerar uma função f definida num subconjunto aberto do plano, tá? E que tem contradomínio em R. E vamos considerar também uma curva gama que sai de um intervalo do conjunto dos números reais e vai até o plano, tal que a imagem de gama esteja sempre contida no domínio da f. Tá bom? Isso para todo o intervalo i, que é o domínio da sua função gama. Então, nessas condições, a gente pode estabelecer a composição, né, dessa f de xy com a curva gama e nós vamos referenciar essa composição por f maiúsculo. Então vai ser esse f maiúsculo aí que vai ser a composição da minha função de duas variáveis com a minha curva, tá? E essa imagem que está aí ilustra bem esse processo. O que a curva faz? A curva pega um ponto t no intervalo i e leva num ponto xy do plano, né? Um ponto x de t, y de t no plano. Tá? E aí, por sua vez, lá no plano, a sua função f de xy pega esse ponto do plano e leva lá em algum outro intervalo da reta, que é a imagem, né, da sua função f de xy. Tá bom? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma composição, você pode colocar a curva gama dentro da função f, e aí o que vai acontecer? Ao invés de você fazer esse caminho de ir para o R2, ou seja, de ir para o A, e do A, né, para o f de A, no caso, que é a imagem da sua f, né, você vai direto, você vai do I para a imagem do f de A, que na verdade é a imagem desse intervalo, só que para a função f maiúsculo, que é a sua composição. Ou seja, você pegou e percebeu que a sua composição de uma função de duas variáveis composta com uma curva plana, né,
te dá, na verdade, uma função de uma variável. Então, para você falar na derivada dessa composição, você está falando numa derivada de uma função de uma variável, tá? Então, nós queremos agora, então, estabelecer uma regra para isso. Então, aí, nós temos, nesse caso, o teorema da regra da cadeia, que coloca rigorosamente todas as condições para que nós tenhamos essa fórmula, né, da regra da cadeia que nós vamos trabalhar. Basicamente, o que você precisa é que, da forma com que a gente definiu antes, né, a sua função f e a sua curva gama, a gente precisa que a gente tenha uma condição quanto à derivabilidade da gama no ponto t0 e a diferenciabilidade f em um ponto x0, y0, de forma que a gama de t0 seja igual a f de x0, y0. Então, a gente pode afirmar o seguinte: se acontecer essa derivabilidade da gama e a diferenciabilidade da f ajustada dessa forma, então eu posso afirmar que a composta vai ser diferenciável, ou seja, essa f maiúsculo de t, que é a composição da f com a gama de t, é diferenciável nesse ponto t0, e vai valer a seguinte regra da cadeia. Derivada de f maiúsculo é igual a gradiente da minha f composta é o gradiente da minha f composto com a curva, produto escalar com a derivada da minha curva, tá? Então isso no caso geral é o que a gente tem aqui, ó, tá? Se f for diferenciável em conjunto aberto A do plano e gama derivável em I, então a composta será diferenciável e para todo t a derivada dessa composição, que é uma função de uma variável, será igual ao gradiente da f composta com a curva, produto escalar com a derivada da curva. Então agora vamos enxergar como. Vamos dar mais. Vamos enxergar isso de uma forma mais explícita, o que, que isso quer dizer, né? Então vamos supor aqui agora que você tenha uma curva gama de t, né, que tem como funções componentes x de t e y de t. Agora, você lembra o seguinte: o gradiente da f é, na verdade, o vetor formado pelas duas derivadas parciais dessa função. Então, o gradiente da f composta com a função gama, da curva gama, nada mais é do que a derivada parcial de f com relação a x composta com a função gama, ou seja, o seu x e o seu y, na verdade, vão ser o x de t e y de t da sua função, da sua curva. A mesma coisa acontecendo com a derivada parcial de f com relação a y, né? Lá dentro, né, da sua função x e da sua função y, o que você vai ter vão ser as componentes da curva gama. E lembrando que a derivada da sua curva gama, na verdade, é simplesmente você derivar para ter qualquer uma das suas, qualquer uma não, as duas funções componentes, tá bom? Então, o que que vai resultar daquela fórmula quando a gente enxerga as coisas desta forma de escrever tanto a composição do seu gradiente com a curva e a derivada da sua curva? Perceba que o que a gente tinha, que a regra da cadeia te falava era você ia ter um produto escalar entre o gradiente e a derivada da curva. Confere? Então, a sua derivada de f com relação a. Nesse caso, nem é com relação, né? A sua derivada de f, porque ela só tem uma variável, né? Vai ser igual a. Então, você vai fazer um produto escalar entre esses dois vetores. Então, primeira componente multiplica com primeira componente, né? O que gera essa primeira parcela. Ok? Então, você está aplicando aí o seu produto escalar. Então, agora você vai somar isso com segunda componente multiplicado pela segunda componente e isso vai gerar, né, a sua segunda parcela do produto escalar. Tá bom? Então, aí você tem a regra, né, para a derivada da composição de uma curva com uma função de duas variáveis, né? O que que é? Derivada parcial de f com relação a x, derivada de x mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y, tá? Isso vai ser escrito por notação clássica por essa fórmula que está aqui, né? A derivada da composição de f com a curva gama é
derivada parcial de f com relação a x, derivada de x, mais derivada de f com relação a y, a derivada de y de t. Tá bom? Com frequência, a gente coloca que a função composta é dada por z igual a f de x de t, y de t. Ou seja, aqui dentro, ó, você já tem a f composta com a gama. X de t é a primeira componente da função da curva gama e y de t é a segunda componente da curva gama, né? Então, dessa forma, a gente pode calcular o dz dt, que é a derivada de z, que é exatamente a definição da notação clássica da regra da cadeia. Derivada parcial de f com relação a x, derivada de x, mais a derivada de f com relação a y, derivada de y. Ok? Primeiro exemplo. Temos aqui, então, uma composição, né, uma f maiúsculo de t, que é igual a f composta com e elevado a t quadrado e seno de t. O que nós temos? Então, nós sabemos que x de t é e elevado a t quadrado e que y de t é seno de t. Sabendo que f é uma função diferenciável no plano, eu quero calcular essa derivada dessa composição em termos das derivadas parciais de f. Tá? Então, vamos lá. Usando a regra da cadeia, nós temos então que a derivada dessa composição, ela na verdade, ela é derivada parcial de f com relação a x, né, composta com a curva. Então, ó, a derivada de f com relação a x composta com a curva, vezes a derivada de x. Então, você vem aqui, deriva x e substitui, né? Então, 2t elevado a t quadrado, você usou aí a regra da cadeia, né? Mais derivada parcial de f com relação a y composta com a sua curva, que multiplica a derivada de y de t. Y de t é o seno, derivada de seno é o cosseno, né? Então, você tem exatamente a sua derivada da composição de uma função diferenciável com a curva elevada a t quadrado seno de t, dada em termos das derivadas parciais de f. Tá? Então agora, sabendo que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é igual a 5, vamos calcular a derivada dessa composição no ponto t igual a 0. Tá? Então nós vamos substituir o t por 0. Então, a hora que você substituir o t por 0 lá dentro, né, das composições, você vai ter o seguinte: elevado a 0, que dá 1, né? O seno de 0, que é 0, né? 2 vezes 0, que vai ser 0, né? Elevado a 0, ok? Derivada parcial de f com relação a y, lá dentro você vai ter 1 e 0 de novo, tá? Que multiplica o cosseno de 0. O cosseno de 0, você sabe que ele é 1, tá? Então, o que você tem? Você vai ter 1 vezes a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0. Por que vai ser só isso? Porque todo esse pedaço aqui vai zerar, né? Porque você tem esse termo 0 multiplicando, tá bom? Então, toda a primeira parte zera, a gente tem, por hipótese, que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0 é igual a 5, então fica 5 vezes 1, que é 5. Tá? Então, era esse o exemplo que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento sobre regra da cadeia. Agora, nós vamos extrapolar um pouco mais. Nós vamos considerar A e B conjuntos abertos no R2, Z igual a uma f de UV, né? Uma função que tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas num conjunto A, aquele primeiro conjunto A, tá? E agora funções U e V, ambas dependendo de x, y e diferenciáveis num conjunto B, naquele conjunto B, né? Tais que para todo x, y em B, né, a gente tem que o U de xy, U de x ou U e V, na verdade, o que vai acontecer? Deixa eu explicar isso melhor. O que vai acontecer? Você tem o seguinte: você tem uma função f que depende de u e v, e essas coordenadas u e v,
elas estão dependendo de xy agora, tá? Então, elas são dadas de forma que, para todo xy no conjunto B, né, você tem aqui U de xy e V de xy formam um par ordenado UV que pertence a A. Então, o que a gente quer agora nesse momento é estabelecer a regra da cadeia para essa composição. O que que você tem? Você tem uma função de duas variáveis U e V, só que na verdade elas são funções também de duas variáveis, que dependem de x e y. Então você tem uma composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis. Tá? Então nós queremos estabelecer a regra da cadeia para essa composição. Então vamos chamar essa composição de H de xy. Então H de xy é a F composta com U de xy, V de xy, sendo que o xy pertence ao meu conjunto B, ok? Bom, lembre-se que F é diferenciável no conjunto A, né, que é a imagem tanto de U quanto de V de xy, que são, por sua vez, funções diferenciáveis em B. Tá? Então, essa função composta h de xy, ela também será diferenciável em B, porque o B é o domínio dela, tá? Valendo o seguinte, agora o h é uma função de duas variáveis. Tá? Então, a composição gera uma função de duas variáveis. Então, como que vai ficar, como que vão ficar as suas derivadas? Porque agora teremos derivadas parciais. H é uma função de duas variáveis, então a gente fala em derivada parcial de h com relação a x e derivada parcial de h com relação a y, né? Como que vai ficar essa regra da cadeia agora? Bom, derivada parcial de h com relação a x vai ser a derivada parcial de f com relação a u, que multiplica a derivada parcial de u com relação a x, mais derivada parcial de f com relação a v, que multiplica a derivada parcial de v com relação a x. Da mesma maneira, derivada parcial de h com relação a y, derivada parcial de f com relação a u, que multiplica a derivada parcial de u com relação a y, mais derivada parcial de f com relação a v, que multiplica a derivada parcial de v com relação a y. Ó, observa o seguinte. Observa que as duas possuem os primeiros fatores de multiplicação em cada parcela os mesmos, né? O que muda, na verdade, são os outros, né? O que muda, na verdade, são os outros dois, né? Que são as derivadas parciais das funções u e v, né? Tá vendo? Então, fica muito simples de você estabelecer uma forma de memorizar essa regra da cadeia. Vamos lá, um exemplo. Vamos considerar h de xy uma função de duas variáveis, né, u e v, de forma que o u de xy é x mais y, tá? O u de xy, opa, vem cá. O u de xy é x mais y, né? E o nosso v de xy é x quadrado y menos 1, tá? Aqui a gente tem um errinho de digitação, tá? Aqui é f de uv, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. F de uv, parecendo uma criança, né? Igual a u quadrado menos v mais 4. Opa! Saiu mais ou menos. Tá parecendo uma criança desenhando no Paint, né? Mas é isso. É só pra gente ver que aqui nós temos um errinho de digitação, tá bom? O nosso artigo no site lá tá certo, já tá ajustado, tá bom? O que eu quero? Encontrar as derivadas parciais de h de xy. Então, primeiramente, nós vamos encontrar, usando a regra da cadeia, que a derivada parcial de h de xy é derivada de f com relação a u, né? Vezes a derivada de u com relação a x. Então, ó, derivada, vamos bem devagarzinho aqui. Derivada de f com relação a u, ou seja, você quer derivar essa função aqui com relação a u, dá 2u, né? Que multiplica a derivada de x mais y com relação a x, que é 1. Então, 2u vezes 1. Mais derivada parcial
de f com relação a v. Então você vem cá e olha que a derivada parcial de f com relação a v é menos 1, vezes a derivada parcial agora de v de xy com relação a x. Então, 2xy, a derivada de 1 menos 1 vai ser 0. Então você vai ficar com essa parcela. Ok? Agora é só ajustar. Obviamente, a sua função h de xy, ela não depende de u. Então você tem que trocar, se tiver algum u e v, você tem que substituir. Você já sabe que o seu u é x mais y, então fica 2x mais y menos 2xy, que é o que a gente encontrou na segunda parcela. Então, 2x mais 2y menos 2xy é a sua derivada parcial de h com relação a x, tá? A derivada parcial de h com relação a y, tá? Perceba o seguinte, ó. Perceba que a derivada parcial de f com relação a u e a derivada parcial de f com relação a v permanecem as mesmas que nós tínhamos antes. O que vai mudar, na verdade, é as derivadas parciais de u com relação a y e de v com relação a y, tá? Então, ó, você vem aqui e olha, derivada parcial de u com relação a y é 1 e a derivada parcial de v com relação a y é x ao quadrado, tá? Então, agora fazendo os ajustes aí, substituindo o u novamente por 2x mais y, por x mais y, nós ficamos que essa derivada parcial de h com relação a y é 2x mais y menos x ao quadrado, ok? Muito simples, né, de você trabalhar com essa regra da cadeia, tá? Bom, lá no site você tem uma forma da gente escrever essa regra da cadeia para a composição de uma função de duas variáveis com outras duas funções de duas variáveis numa estrutura matricial. Vai lá, dá uma olhada, é bem interessante. Eu não vou me alongar aqui para essa aula não ficar muito extensa, tá? Mas lá no site tem, inclusive, com vários exercícios resolvidos sobre a regra da cadeia. Bom, agora nós queremos falar sobre a derivada direcional de funções de várias variáveis. Tá? A derivada direcional vai funcionar como uma espécie de generalização das derivadas parciais. Ok? Ela vai ter uma relação íntima com o gradiente, tá? E vai ter aplicações geométricas interessantes. Nós não vamos trabalhar nessa aula sobre as aplicações geométricas, mas já deixo aqui avisado que no link que está embaixo, no nosso artigo sobre derivada direcional, você tem tudo colocado em detalhes, inclusive com exemplos e exercícios resolvidos. Bom, a derivada direcional ela vai ser definida por um limite, tá? Então você vai ter aí o limite de f de x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, menos o f de x0, y0 dividido por t, quando t tende a zero, tá? Se esse limite existir, né, e for finito, né, a gente fala que ele define então a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u que tem componentes AB, né, sendo esse um vetor unitário. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo. O nosso vetor u, ele tem que ser um vetor unitário. Ah, e o que acontece se o meu vetor não for um vetor unitário? Calcula o versor desse vetor, ou seja, calcula u dividido pela sua norma. E aí você sempre vai ter um vetor unitário, tá bom? A notação da derivada direcional vai ser essa aqui, ó. Derivada parcial de f com relação a u, aonde esse u você coloca uma setinha para indicar que é a derivada de f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Obviamente essa definição está falando do ponto x0, y0. Então, o que acontece? Você perturba as suas duas variáveis, x e t, né, na direção desse vetor AB, ok? É como se você tratasse esse t como um parâmetro aqui, né? E você está estabelecendo que você está colocando aí dentro uma reta, dentro da sua função, uma composição com uma reta, né, que passa por x0, y0 na direção do vetor AB. Seria mais ou menos essa lógica, tá? Então, você consegue perceber o seguinte, que se o seu vetor u for aquele vetorzinho i
né, que a gente conhece como o vetor 1, 0, né? Então, o que vai acontecer? O seu B é 0 e o seu A é 1. Então, você vai ter a derivada parcial de f com relação a x. Agora, se você tiver o vetor j, né, que é o vetor 0, 1, então o que vai acontecer? Agora, o seu A é 0, né, e o seu B é 1. Então você vai ter exatamente a definição da derivada parcial de f com relação a y, tá? Então a gente pode falar que as duas derivadas parciais são casos particulares dessa derivada direcional. No caso da derivada parcial de f com relação a x, o vetor u é igual ao vetor i, e no caso da derivada parcial de f com relação a y, o vetor u é igual ao vetor j. A derivada direcional de f, né, na derivada direcional de f na direção do vetor u, denomina-se também taxa de variação de f no ponto x0, y0 e na direção do vetor u. Tá bom? Um detalhe importante que essa derivada direcional tem é o seguinte: uma função pode ser contínua num ponto, ter a derivada direcional em todas as direções nesse ponto, ou seja, para qualquer vetor, e mesmo assim não ser diferenciável nesse ponto. Então perceba que a diferenciabilidade ela é algo muito robusto, não é qualquer coisa que faz a função ser diferenciável. Tá? Então, ó, a sua função pode ser contínua num ponto e ter a derivada direcional em todas as direções neste ponto, e mesmo assim ela não vai ser diferenciável, tá? No ponto em questão, ok? Então aqui a gente reforçando para vocês o que eu tinha dito antes, né, sobre as derivadas parciais. Perceba aqui, ó, derivada parcial de f na direção do vetor i é na verdade a derivada parcial de f com relação a j, né? A derivada de f na direção do vetor i, né, no ponto x0, y0, é igual à derivada parcial de f com relação a x. A derivada de f no ponto x0, y0 na direção do vetor j é a sua derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, né? E aqui exatamente as definições que eu tinha comentado com vocês antes, tá? Como exemplo, vamos pegar a função f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado, tá? Eu quero calcular a derivada de f no ponto 1, 1 na direção do vetor u, onde u é um vetor AB qualquer, um vetor AB um vetor unitário. Então eu já estou assumindo que ele é um vetor unitário. Ah, se ele não for unitário, de novo, calcula o versor, ele dividido pela norma dele, tá? Então nesse caso, o que nós vamos fazer? Derivada direcional calcula-se pela definição, tá? Então para nós vamos usar a definição. Então, ó, derivada de f no ponto 1, 1 na direção do vetor u é o limite de t tendendo a zero do f de 1 mais a vezes t, 1 mais b vezes t, menos o f de 1, 1, né, dividido por t. Então agora nós vamos substituir a sua função. Então você vai ficar com 1 mais t ao quadrado, né, que é o seu x, tá? E 1 mais b vezes t ao quadrado, que é o seu y, menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Então você vai ficar com, aqui essa f vai ser 2, que é o que já está aqui, né? E essa f vai ser exatamente essa soma de quadrados que está aqui embaixo, ok? Tudo dividido por t. Então o que vai acontecer agora? Agora basta você manipular algebricamente, né? E perceber que, na verdade, esse limite é 2a mais 2b. Não vou entrar em detalhes aqui na solução do limite, porque é um limite limite de funções de uma variável, cálculo 1, aí você pode usar as técnicas que você conheça, mas deixo registrado que no site, no nosso artigo que está linkado aí embaixo, você tem isso feito em detalhes, tá bom? Bom, agora nós queremos trabalhar com essa derivada direcional e perceber quais são as relações dela com o vetor gradiente. Agora nós vamos pegar uma função diferenciável no ponto x0, y0. Se isso acontecer, se a minha função for diferenciável nesse ponto, eu posso garantir então que ela vai admitir derivada direcional em todas as direções no ponto x0, y0, tá? E como se isso já não fosse bastante, eu posso te afirmar que cada derivada direcional se exprime de modo bastante simples em termos do gradiente de f nesse ponto x0, y0. Como?
a derivada direcional de f no ponto x0 e y0, na direção do vetor u. Lembrando, vetor u, o vetor unitário, tá? Vai ser o gradiente de f nesse ponto, produto escalar com o vetor u. Ou seja, se você tem que o vetor u tem componentes a e b, então vai ser a vezes a derivada parcial de f com relação a x aplicado no ponto x0 e y0, mais b vezes a derivada parcial de f com relação a y aplicado no ponto y0. Ok? Então essa é a relação que a gente tem entre a derivada direcional e o vetor gradiente. Outros resultados interessantes são que a gente pode afirmar que a derivada direcional vai ser zero sempre que a direção desse vetor u, né, a direção u, for perpendicular à direção do gradiente, tá? Então, se o vetor u é perpendicular ao gradiente, essa derivada direcional vai ser sempre zero. Além disso, se o gradiente de f no ponto for diferente do vetor nulo, então a gente pode afirmar algo bem interessante. A gente pode afirmar que o valor máximo que a derivada direcional assume, né, a derivada de f no ponto x0 e y0 na direção do vetor u, ocorre quando esse u é, na verdade, o versor do gradiente aplicado no ponto. Tá? E além disso, esse valor de máximo, ou seja, qual é o valor dessa derivada direcional, vai ser exatamente a norma do gradiente no ponto x0 e y0. Tá? Então são resultados fortes aí envolvendo a derivada direcional. Exemplo. Vamos pegar agora a função x² vezes y, tá? Então, essa função. Dessa forma, facilmente a gente encontra o gradiente do ponto 1, 1. Deriva ela para x, 2xy, deriva ela para y, x². Então, se você substituir 1 no lugar e do y nessas duas funções, você vai encontrar 2, 1 como sendo o seu vetor gradiente, tá? Então, como essa função é diferenciável, muito simples, derivadas parciais são contínuas em qualquer ponto do plano, então ela também é diferenciável no ponto 1, 1, e o nosso vetor gradiente é diferente do vetor nulo, então segue que a derivada direcional de f no ponto 1, 1 na direção de qualquer vetor u, então ela em qualquer direção é máxima para o vetor u dado pelo versor do nosso vetor gradiente no ponto, que é 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Então a direção para que essa derivada direcional seja máxima é na direção do versor do gradiente. Tá ok? Além disso, a gente sabe que o valor máximo que essa derivada direcional vai assumir é raiz de 5, que é exatamente essa norma. Tá bom? Além disso, é importante lembrar para vocês que o gradiente de f nesse ponto 1, 1, sendo 2, 1, aponta a direção e sentido em que f cresce mais rapidamente a partir do ponto 1, 1. Né? Então a gente já conversou sobre isso lá na aula sobre gradiente, né? O que significa o que significa esse sentido em que o gradiente aponta se ele é colocado aí nesse ponto específico, tá? Bom, ressalto a vocês que todo o nosso conteúdo sobre derivada direcional está colocado no site, o link está embaixo. Vão lá, estudem, tem bastante aspecto teórico e de exemplos e exercícios, e também uma interpretação geométrica bem interessante, que eu não vou fazer aqui simplesmente por uma questão de tempo. Tá bom? Agora nós queremos trabalhar com as derivadas de funções dadas implicitamente, né? Ou seja, nós queremos trabalhar com as versões geralmente usadas no cálculo do teorema da função implícita. Quando você trabalha com o teorema da função implícita na análise no RN, esse teorema da função implícita é dado de uma forma geral, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar com características específicas de acordo com o que a gente precisa para o cálculo e para as aplicações do cálculo em si. Tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui com funções dadas implicitamente com algumas características específicas para nós. Bom, a nossa primeira forma vai ser o seguinte: nós vamos considerar uma função
y igual a g de x, definida implicitamente pela equação f de xy igual a zero. O que acontece? Você tem a seguinte característica. Você tem uma equação que depende de x e y igualada a zero, e você sabe que y é uma função de x. Mas você não sabe como encontrar essa y, porque é uma equação um tanto complexa que é difícil de você isolar a variável y. Vamos colocar dessa forma. E aí, nesse caso, se para todo x no domínio da G você puder garantir que essa equação é satisfeita, então eu posso, supondo tanto f quanto g diferenciáveis, né, encontrar a derivada de y, obviamente para a variável x, né, em função das derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y. Ou seja, essa derivada também vai ser dada implicitamente, também vai ser dada de uma forma implícita. Tá? É muito comum aparecer esse tipo de coisa em equações diferenciais. Tá? Se você não sabe qual é a sua função y de x, né, então geralmente você tem uma equação diferencial para resolver esse tipo de caso. Tá? Logicamente, aí a gente precisa garantir que a derivada parcial de f com relação a y é diferente de zero para todo x pertencente no domínio de G, lembrando que y é igual a g de x. Tá? Outra coisa importante que eu quero lembrar é o seguinte: falar que g, uma função de uma variável, é diferenciável é a mesma coisa que falar que ela admite derivada. Tá? Diferenciabilidade e derivabilidade para funções de uma variável convergem em uma coisa só. Tá bom? De forma bem análoga, a gente consegue encontrar uma regra para uma f de g de y, ou seja, a variável x, né, é igual a uma g de y. E aí você tem, novamente, uma nova função definida implicitamente pela equação e você consegue encontrar uma mesma regra para esse caso. Tá bom? Exemplo, a função diferenciável y igual a y de x é definida implicitamente pela equação y ao cubo mais xy mais x ao cubo igual a 3. Expresse a derivada de y, obviamente, para a variável x, em termos de x e y. Então, olha só o que eu estou pedindo. Eu quero que você me dê a derivada de y, né, que é uma função dada implicitamente por essa equação, tá, em termos de x e y. Tá bom? Ou seja, a derivada também vai ser dada implicitamente. Tá? Perceba o seguinte: aqui você consegue escrever a sua função y, isolar a sua variável y. Olha, é um tanto quanto complicado. Você tem um polinômio ao cubo, né? E aí você ainda tem um termo x multiplicando y. Pode ser que você consiga, mas vai dar trabalho. Tá? Bom, então a gente precisa usar, se a gente quer a derivada dessa função, a gente precisa expressar ela também implicitamente em termos de x e y. Como fazer isso? Bom, pela análise feita anteriormente, a gente sabe que a derivada de y vai ser igual à derivada parcial de f com relação a x, dividido pela derivada parcial de f com relação a y, né? Multiplicado por um sinal de negativo. Mas qual é essa f? Y ao cubo mais xy mais x ao cubo menos 3 igual a zero. Tá? Opa, igual a zero não, tira o igual a zero, desculpa. Vai ser x ao cubo, x vezes y, y ao cubo, x vezes y, x ao cubo menos 3. Essa é a minha f de xy. Então deriva ela para x. 0 vai dar aqui y, né? E 3x ao quadrado. Agora deriva ela exatamente o que você tem no numerador. Ó, né? Agora vamos derivar essa função para a variável y. Lembrando que o menos 3 ele não vai alterar nada, porque é uma constante e as derivadas vão zerar nos dois casos. 3y² mais x zerou. Ok? Então aqui você tem a sua derivada de y dada implicitamente. Você não sabe qual é a sua função y, mas se você descobrir qual é a sua função y, ela tem que satisfazer essa relação. Tá?
Para quem já estudou equações diferenciais ou está estudando equações diferenciais também, isso é uma equação diferencial. Então, por exemplo, dessa relação, você pode ter aqui uma equação diferencial exata, né? Ou harmônica. Você multiplica esse 3x quadrado no dy, o dx você joga aqui em cima, você vai ter aí então uma forma diferencial, tá? Que você pode tentar encontrar aí qual é a sua função y, mas muito provavelmente você vai encontrar um método que seja, provavelmente se a CDO for exata, né? Você vai encontrar um método que vai te levar, sabe aonde? Aqui, ó. Ele vai te levar nessa relação implícita. Para quem está estudando equações diferenciais de primeira ordem, é exatamente isso que vai acontecer. Tá bom? Então, em todo o domínio dessa função y de x, desde que 3y ao quadrado mais x, logicamente o y de x aí, né? Para lembrar que esse y depende de x, desde que 3y ao quadrado mais x seja diferente de zero, a gente pode afirmar que essa daqui é a sua derivada de y, nesse caso, ok? Agora vamos complicar um pouquinho. Agora nós vamos considerar uma função diferenciável z igual a g de xy, dada implicitamente por uma equação f de xyz igual a zero, ou seja, você tem agora uma equação em três variáveis, sendo que a z depende de xy. Então, x e y são variáveis independentes e z é uma variável dependente. Vamos assumir aqui que f é diferenciável num espaço, num conjunto aberto do R3. Dessa forma, a derivada parcial de z com relação a x também pode ser escrita em função das derivadas parciais de f com relação a x e com relação a z. E a derivada parcial de z com relação a y pode ser escrita em função da derivada parcial de f com relação a y e em relação a z, de acordo com essas fórmulas que nós podemos observar aqui no slide, a primeira e a segunda, tá? Só um detalhe que precisa ser ajustado aqui, está faltando um z. E aqui também está faltando um Z, tá? Tem esse errinho de digitação aqui, mas lá no site está tudo ok, tá bom? Porque a sua f é uma função de três variáveis, né? E somente a sua z, que é uma função de duas variáveis, por isso que nós temos só duas derivadas parciais. Perceba aqui o mais legal. Você tem uma relação nas duas aonde você tem derivada parcial de z com relação a uma das duas variáveis. Como saber qual é a relação que você usa? Bom, se você está derivando z parcialmente para x, então você tem a derivada parcial de f com relação a x no numerador. Se você está derivando parcialmente z para y, então você tem a derivada parcial de f com relação a y no numerador. No denominador você sempre tem z, tá? A derivada parcial de f com relação a z. Tá ok? Então dessa forma você consegue aí achar as derivadas parciais dadas implicitamente, né, da sua função z igual a g de xy, né? E essa daqui é uma segunda variação do teorema da função implícita, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Então nós vamos considerar uma função z, né, que depende de xy, dada implicitamente pela equação xyz mais x ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo igual a 5. Então, ó, observe que a nossa função f de xyz é, na verdade, xyz mais x ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo menos 5, tá? Assim, a minha derivada parcial de z com relação a x pode ser dada implicitamente como derivada parcial de f com relação a x. Então, sobrou yz, 3x quadrado, 0, 0, 0. Então é exatamente o que nós temos no numerador. Lembrando que esse sinal de negativo é da própria fórmula, né? Em ambos os casos você tem aí, tá? E o denominador é parcial de z, né? Desculpa, derivada parcial de f com relação a z. Então vamos lá. Derivar f parcialmente para z. Sobrou xy, 0, 0, 3z ao quadrado, 0. Então é exatamente o que nós temos aqui. Analogamente, nós vamos encontrar a derivada parcial de z com relação a y. No numerador, nós teremos a derivada parcial de f com relação a y.
Então, x vezes z, zerou, 3y ao quadrado, zerou, zerou. Então, tá aqui, ó, xz mais 3y ao quadrado. E agora, no denominador, nós precisamos do mesmo denominador da derivada anterior. Lembra? É o mesmo denominador. Então, aqui, xy mais 3z quadrado. Agora, nós vamos complicar um pouquinho mais. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A minha única variável independente é o x. Então, tanto y quanto z vão depender de x, tá? E as duas vão ser definidas no intervalo aberto i, ou seja, a y e a z são funções de uma variável. Então nós não podemos falar em derivadas parciais para essas funções, tá? Só que agora elas vão ser dadas implicitamente por um sistema f de xyz igual a zero e g de xyz igual a zero, tá? Obviamente, né, eu chamo a atenção aqui ao lado para a observação de que y depende de x e z depende de x em ambos os casos, tá? Obviamente, nós estamos supondo aqui nesse caso f e g diferenciáveis num conjunto aberto do espaço. Então, agora, o que a gente consegue? A gente consegue dar a derivada de y e a derivada de z. Não preciso falar em relação a x porque as duas são funções de uma variável, né, dependendo de x. Então, as derivadas tanto de y quanto a de z, que são funções que dependem apenas de x, vão ser dadas agora de acordo com um determinante que nós vamos chamar de determinante jacobiano de f e g em relação a algumas das variáveis. Então, por exemplo, esse primeiro que está aqui no denominador da derivada de y é o determinante jacobiano de f e g em relação às variáveis x e z. E ele é dado por esse determinante aqui, ó. Tá? Esse determinante. O que que você tem nesse determinante? As derivadas parciais, tanto de f quanto de g, com relação a x na primeira coluna e as derivadas parciais de f e g para z na segunda coluna. Ou, se você quiser enxergar ele de uma forma diferente, derivada parcial de f, as duas na primeira linha, e derivadas parciais de g, as duas na segunda linha. Como nós estamos falando que é o determinante jacobiano de f e g em relação às variáveis x e z, obviamente as derivadas parciais de f e g serão dadas apenas para z. Analogamente, nós teremos os determinantes jacobianos de f e g para as variáveis y e z, que está aqui, ó. Você pode ver que é a mesma estrutura, né? Ó, mesmíssima estrutura. Derivada de f para y e z, né? E também nós teremos aqui, nesse caso, a derivada de g para y e z. Tá? Então não é muito simples. A notação pode ser um pouco robusta, um pouco confusa, um pouco complicada, mas só num primeiro momento, depois que você acostuma com essas coisas, fica tudo bem simples de se acompanhar, tá? A derivada de z também vai ser dada pela divisão de um determinante jacobiano, né? Pela divisão de dois determinantes jacobianos. O primeiro de f e g em relação a y e x, e perceba que o determinante jacobiano de f e g em relação a y e x, né, é diferente do de x e y, tá? Vai ter uma mudançazinha aí por causa do determinante, ok? Eu vou deixar dessa forma para vocês não acharem que é igual, tá bom? Quer ver aqui, ó? Determinante de f e g com relação às variáveis y e x tá aqui, ó. Ele está colocado aqui. Em contrapartida, o determinante jacobiano de f e g com relação a xy está colocado aqui embaixo. Tá vendo? Então, ó, f, derivadas parciais de f na primeira linha, só que a primeira é para x, a segunda para y, nesse caso, e no caso que nós temos aqui na nossa derivação implícita, a primeira derivação é para y e a segunda para x. Isso acontece também para g, tá vendo que fica diferente? Então, na hora de calcular o seu determinante, né, vai ser diferente. Obviamente vai ter uma relação, nós não vamos entrar nesses detalhes agora, porque nós vamos conversar sobre determinante jacobiano com mais detalhes um pouco mais à frente, quando a gente for trabalhar com
derivadas, com derivação, né, de funções funções vetoriais de várias variáveis, tá bom? Então, a priori, saiba somente essas fórmulas aqui que é o que a gente vai precisar. E, novamente, né, lembrando que assim como acontecia na regra anterior, os dois denominadores são o mesmo determinante jacobiano, tá? Eu coloquei ele de novo aqui só para reforçar essa ideia, tá bom? É o mesmo determinante jacobiano, tá? Vamos lá. Observações. Você fala, mas como é que esses determinantes vão dar uma derivada de uma função de uma variável apenas? Bom, como que você calcula esses determinantes? São todos determinantes de ordem 2, multiplicou cruzado em todos. Você vai ter, então, o produto de uma derivada parcial com outra derivada parcial somado, ou subtraído, né, com o produto de outras duas derivadas parciais. Lembrando que essas duas derivadas parciais, elas são funções que vão do R2 no R, né? Então a imagem delas é um escalar, a imagem delas é escalar. Então produto de escalar com escalar gera escalar somado ou subtraído com outro produto de escalar gera escalar. Então você vai ter um escalar tanto no numerador quanto no denominador. Divisão de funções escalares é uma função escalar, então você tem aqui uma função escalar nos dois casos. Um exemplozinho para ilustrar o que está acontecendo aí nesse caso. Então vamos assumir que y depende de x, z também depende de x, diferenciáveis em R, né? Para nós, já expliquei, diferenciável e derivável em R é a mesma coisa, dadas implicitamente pelo seguinte sistema: 2x mais y menos z igual a 3, x mais y mais z igual a 1. Eu quero aí as derivadas de y e de z, tá? Então, para isso, nós vamos derivar os dois membros do sistema em relação à variável x e são funções de x. Então, olha só o que você tem. Bem interessante isso, ó. Então, nós vamos derivar agora as duas linhas do meu sistema, né, com relação a x, para a variável x, lembrando que y e z também dependem de x. Estou reforçando isso. Então, ó, derivada de 2x, 2. Derivada de y, derivada de y. Por quê? Porque essa função y depende de x. Se ela fosse independente, então a gente usaria essa derivada seria zero. Mas como ela depende de x, você escreve aqui a derivada, ok? Derivada de menos z menos derivada de z. Derivada de 3, zero. Vamos agora para a segunda linha. Derivada de x, 1. Derivada de y, porque ela depende de x. Novamente, derivada de z, porque ela também depende de x, derivada de 1, 0. Agora nós temos um sistema. Qual sistema? Vou até voltar para vocês enxergarem o que aconteceu ali. Então, ó, você tem uma relação aqui. Qual relação? 2 mais derivada de y menos derivada de z igual a 0. Então eu vou passar esse 2 para cá, ele vai vir menos 2. Vou passar esse 1 para cá, ele vai vir menos 1. Então eu vou obter exatamente este sistema aqui, ó. Derivada de y menos derivada de z igual a menos 2. Derivada de y... Opa, aqui tem um errinho de digitação, tá? Nesse daqui é mais, tá bom? Ó, aqui é mais, tá? Aqui é mais. E aí, então, logo, vamos lá para frente. Aqui também vai ser positivo, tá bom? Tem um erro de digitação aí, eu tenho que consertar. Isso eu acho que eu não consertei no site, vou consertar lá, tá? Então, o que vai acontecer? Você resolve agora esse sistema para as variáveis derivada de y e derivada de z. Considera que elas são variáveis de um sistema um sistema 2x2. Como aqui é positivo, basta você somar as linhas, né? Então você vai conseguir encontrar aí o que você precisa, tá bom? Então você vai encontrar que o DI, que é a derivada de y é menos 3 sobre 2, e a derivada de z é meio. Ora, mas por que deu constante? Você tem aqui, as duas são dadas implicitamente por relações lineares, né? São funções lineares. Então, nada mais comum do que
além do esperado que as derivadas dessem constantes. Tá bom? Era isso que eu ia falar para vocês sobre função implícita. Lembrando que os enunciados dos teoremas, né, que embasam essas nossas abordagens estão colocados no site, no nosso artigo que está aí. Você deve estar se perguntando o seguinte: bom, por que que você não usou os determinantes jacobianos nesse caso? Porque, como eu quero trabalhar com os determinantes jacobianos de uma forma mais profunda mais à frente, eu resolvi usar uma abordagem um pouco mais simples nesse caso. Só por isso, mas mais para frente a gente vai conversar de novo sobre isso e vamos retomar esse assunto para colocar exemplos mais robustos, tá bom? Então era isso. Estudem, leiam nosso artigo, olhem nossos exemplos, nossos exercícios e qualquer dúvida é só entrar em contato, ok?